pensativa, porque eu estava, antes da virada do ano, fazendo algumas metas. Eu gosto de pensar como eu quero ser esse ano. Ser uma filha melhor, ser uma amiga melhor, ser fiel, mais fiel a Deus, ser uma filha para o nosso Pai Celestial melhor, obedecer à voz de Deus, e começou já hoje. Eu poderia falar, quando o meu tio conversou comigo, eu poderia falar, não, acho melhor não. Mas eu não recusei, eu fiquei em silêncio. E ele falou, não, então eu vou colocar você para ministrar. E eu falei, amém. E eu separei com muito carinho essa mensagem, porque eu já tinha estudado sobre ela e resolvi trazer para os irmãos. Eu peço que abram o coração e entendam aquilo que Deus quer passar para vocês nessa noite. Porque aqui não sou eu quero ser boca de Deus para vocês hoje. Eu quero que o Espírito Santo fale, porque é uma mensagem que não vai passar de hoje, eu tenho certeza que vai perdurar por 2023 e quem sabe para sempre, até Jesus voltar. O primeiro fruto que eu separei é o fruto do arrependimento. E é onde tudo começa. É quando nós nos arrependemos do velho homem e nós nos tornamos nova criatura. É quando aceita Jesus. É o fruto genuíno que deve ser produzido no momento imediato que você aceita Cristo. E não só nesse momento, mas todos os dias. Porque quem aqui não peca todos os dias? No pensar, no falar, no agir, todos nós. E quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, quando a gente peca, é como uma chave que vira. Você fala, ops. E o que tem que ser feito a partir desse momento? Senhor, me perdoa. O fruto do arrependimento tem que ser gerado diariamente, constantemente nos nossos corações. Porque é Ele que mostra quão genuíno você é como cristão. O quanto você realmente está disposto a quebrantar a tua carne e servir a Cristo. Porque por prazer nosso, não precisa pedir perdão. Mas e quanto agradar ao Espírito Santo? Então é um fruto genuíno. E Mateus 3:8 diz, produzam fruto digno de arrependimento. É bíblico. É um fruto importantíssimo. Que você deixe o velho homem para trás. O segundo fruto é um dos maiores que tem ele se aumenta, assim, são 9 frutos, são os frutos do Espírito. E esse eu fiz até uma folhinha e colei na minha parede, que todo dia eu leio. Eu quero produzir os frutos do Espírito. E eu acredito que a maioria dos irmãos sabem quais são. E eu separei em 3 grupos. Primeiro, você para com Deus. São os frutos do amor, da alegria e da paz. Deus, Ele quer que os seus filhos tenham paz. Por nós aceitarmos Jesus, nós somos alegres. E amar, esse sentimento é maior do que todas as coisas. Tanto que é mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Não só a Deus, mas como o seu próximo. Então são 3 frutos importantíssimos. Gravem isso: amor, alegria e paz. O segundo é você para o seu próximo. E aí entra 3 frutos: a longanimidade, a benignidade e a bondade. Nós somos testados nos nossos relacionamentos com esses 3 frutos. E eu até compartilhei com a minha mãe como é interessante quando a gente tem um relacionamento com alguma pessoa a longo tempo, amizade, relacionamento afetivo, como a gente muda o nosso comportamento quando a gente conhece uma pessoa. Se você a ama, você tenta desviar para você não magoá-la, tenta fazê-la feliz. E é nessas pequenas atitudes que a gente exerce esse fruto do Espírito, a bondade, a benignidade. Mas não temos, como cristãos, só que fazer com quem a gente ama. É para com todos. A Bíblia diz que nós temos que ter um longo ânimo. Isso é a longanimidade. A parábola do bom samaritano mostra a bondade. Muitos passaram por aquele homem que estava caído, mas o bom samaritano, ele foi bondoso. Ele levantou aquele homem, ele sarou as feridas. Ele não sabia quem era. E é assim que temos que ser. Não importa quem seja. Jesus, Ele não determinou, vou ajudar esse e esse não.
esse eu vou falar do amor do meu pai, para esse não. Não, foram para todos. Todos que estavam dispostos a ouvi-lo. E ele falou. E é assim que nós, como os cristãos, temos que ser assim. E terceiro do fruto do Espírito é você consigo mesmo. E é fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são difíceis. Difíceis. Eu posso falar por experiência que há um bom tempo eu falei, Senhor, eu quero exercer o fruto do Espírito do domínio próprio. Eu quero conseguir dominar a minha carne, a minha língua, as minhas atitudes más. Eu quero ter esse domínio próprio. E eu meditando, e eu vi que isso acontece quando de fato entregamos a nossa vida totalmente à disposição do serviço de Cristo. Porque é Ele que nos domina. Nós adquirimos o temperamento de Cristo. Então, por conta própria, é muito difícil. Eu posso até falar que às vezes é quase impossível. Porque o inimigo conhece as situações que vão te fazer cair na armadilha. Mas Deus, com seu temperamento, Jesus, com esses frutos que Ele nos ensinou tanto, consegue te dominar. E consegue fazer você tornar um cristão genuíno, com o temperamento de Cristo. O outro é mansidão. Nós somos mansos porque sabemos que a nossa luta não é contra a carne, mas sim com o Espírito. Efésios 6 e 12. Nós sabemos que não adianta, a gente pode falar e falar e falar, não adianta. A nossa luta não é essa. A nossa luta como cristão não é contra pessoa, é espírito, é espiritual. Por isso Jesus diz, orar sem cessar, orar, praticar os frutos do Espírito, meditar na palavra de Deus. É essa a nossa luta. E o domínio próprio é quando nós nos tornamos a nova criatura e adquirimos o temperamento de Cristo. Isso é glorificado o Pai quando a gente tem desenvolvido esses frutos de Espírito dentro de nós. O terceiro dos 4 frutos é o fruto de outro cristão. E aí entra o tema deste ano de 2023, mãos no arado. É quando você ganha uma alma e você vê ela frutificando aqui na igreja, fora da igreja. Quando você fala de Jesus para uma pessoa e essa pessoa resolve entregar a sua vida a Jesus e começa a produzir frutos, é muito gratificante. Eu já falei de Jesus para alguns colegas meus e por estar distante eu não sei até que ponto eles frutificaram ou não, mas quando você vê isso, você vê o quanto é forte a presença de Jesus na sua vida, o quanto o Espírito Santo trabalha, porque é Ele que vai na outra pessoa, é Ele que vai confortar a outra pessoa, fazer com que ela entenda a necessidade de aceitar a Cristo. E em Provérbios 11:30 diz, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Quem não gostaria de ser sábio? Todos nós queremos ter sabedoria divina. E esse ano, vamos ter essa oportunidade. É mais um ano que começou, mãos no arado. Ali diz, trabalhar, evangelizar e discipular. Todo mundo pode fazer isso. Quem conhece a Cristo pode falar do amor dele, pode falar do nome dele para outra pessoa. E você pode fazer com que essa pessoa gere frutos. E sabe o que isso acontece para você? Galardão. Mas não é um galardão aqui. É um galardão que ninguém te rouba. É um galardão que vai estar no céu, com pedras preciosas quando você chegar lá. O 4º fruto é o fruto do ministério. Esse fruto é servir a Deus e as outras pessoas. E em Marcos 10, 43 a 45 diz, Jesus disse, mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha o tanto que isso é forte. Deus, o seu Filho, Rei de tudo, Príncipe da paz, Ele veio para servir, para entregar a vida por mim e por você. Olha para dentro de si. Você acha que merecia? Eu falo todos os dias, Senhor, eu não merecia.
eu não merecia. Tudo que o Senhor faz por mim, toda a fidelidade, e além de tudo isso, a sua vida eu não merecia, porque todos os dias eu falho, mas eu peço, Espírito Santo, me ajuda a produzir o fruto do arrependimento, porque a Bíblia diz, pela graça vós sois salvos. Então Jesus, ele não perguntou o quanto você seria bom o suficiente aqui, ele entregou a sua vida porque ele te ama. E a única coisa que Deus quer da gente, eu fiquei pensando nisso, quando a gente aceita a Cristo, por que Deus não recolhe a gente de imediato? Sabendo que a gente vai pecar, vai errar, vai se afastar dos caminhos dele, vai voltar, ou às vezes muitos não voltam. Por que ele não recolhe a gente? Com muitos ele faz isso, mas outros ele deixa aqui na terra. Para quê? Para pecar? Não. Para produzir frutos, para falar da sua palavra e consequentemente produzir frutos. É para isso que você e eu estamos aqui hoje. É a prioridade, sabe aquele topo da lista das suas metas? É a primeira, falar do amor de Cristo a qualquer um que estiver na sua frente. E muitos anos eu fiquei pensando, e até hoje eu penso, falo, Senhor, mas qual é o meu ministério? O que eu vou fazer na igreja? É tudo, irmãos. O ID é para todos. Você não precisa pegar um cargo para você falar de Jesus. O ID é para mim, é para você, independente de onde você estiver. E eu falei, mas como que eu vou falar de Jesus sem estar na igreja? Há muito tempo eu pensava isso. E a partir do momento que eu comecei a estudar a Bíblia, eu entendi. E hoje é tão interessante, porque é tão gostoso quando eu começo a falar de Jesus com uma pessoa que tem outra religião, que não sabe. Há pouco tempo aconteceu isso, eu sentei com uns amigos meus, a gente estava fazendo pães, e eu falei uma parábola, e eles, nossa, que parábola é essa? Onde você viu? É tão gratificante, porque é assim que Jesus falava, por parábolas, por coisas simples. E quando a gente fala do amor dele, as pessoas falam, meu Deus, isso é possível? Como que é assim? Como que é esse homem? É muito gratificante. E é assim que nós temos que ser. Pregar esse evangelho. Tem muitas pessoas que já têm outras religiões e nós sabemos que Jesus é o único e suficiente Salvador. Não tem outro. E muitos estão sendo confundidos, enganados. Então você precisa abrir a sua boca e falar sobre Jesus. Aonde quer que você esteja, eu creio, sim, em nome de Jesus, que cada lugar, que cada status, profissão, tem sim espaço para falar de Jesus. Porque se fosse todos de uma profissão, se fosse todos pastores, nós íamos alcançar poucas pessoas. Mas uns são pedreiros, outros são juízes, outros advogados, médicos, lavandeiras, passadeiras, cozinheiras. Em cada lugar cabe um cristão. E onde esse cristão está, Cristo está com ele. Então, esse ano é o ano de você abrir a sua boca, irmão. Eu falo porque eu tinha muita vergonha, muito medo, muito receio de falar e ser caluniada, e ser ofendida e não ter conhecimento suficiente. Mas quando você começa, você não quer parar mais. Você quer falar para todo mundo. Você quer ser aquela pessoa chata, sabe, que incomoda. Deixa eu te falar uma coisinha sobre Jesus. Mas quando você fala, o Espírito Santo fala através de você e a conversa se torna extremamente interessante. E é muito gratificante. E eu separei também, porque não importa só saber quais são os frutos. Nós temos que saber como eu faço para frutificar. Essa é a parte mais difícil. Conhecer essa palavra é maravilhoso, mas pôr em prática, aí é difícil. E eu estou falando dessas coisas porque eu sinto até constrangida de falar isso. Eu nasci e fui criada no berço evangélico e nunca tinha interessado em ler a Bíblia inteira. Eu li alguns versículos, as pregações, mas nunca tinha falado, peraí, deixa eu ler. E quando chegou, como eu li em Jeremias, quando veio o calor, quando veio a tribulação mais difícil na minha vida, que os irmãos sabem que foi o tempo que eu perdi o meu pai, aquilo me apertou de uma forma que eu tirei duas conclusões. Ou agora eu mergulho no oceano e aprendo quem é o meu Deus e me fortaleço nele, ou eu não vou conseguir. Eu já estava disposta a desistir do meu sonho que eu disse ontem, da minha faculdade. Eu estava fazendo o máximo que eu podia para conseguir ajudar minha mãe e o meu irmão, mas eu já estava desistindo.
E foi esse momento que eu me confrontei a minha carne e falei: ou eu entro no oceano da graça, no mais profundo, e aprendo desse Deus, ou eu paro. E eu posso dizer com toda certeza, eu agradeço demais, demais a Deus por ter me fortalecido e por ter me ajudado. E eu comecei a estudar essa palavra, irmãos, e ela é maravilhosa, maravilhosa. Eu comecei a ler ano passado, antes de junho, mais ou menos por aí. E eu já li ela toda uma vez e já estou concluindo a segunda vez que eu li. E cada dia é um novo aprendizado, é cada ensinamento diferente. Nossa, mas você já leu uma vez inteira, você já sabe do... Não sabe, irmãos. Todo dia tem algo novo a aprender, todo dia. As pessoas perguntam para mim: nossa, mas até com o Êxodo, irmãos, tem. Com o Êxodo, com Levítico, Deuteronômio, tem tudo a aprender. Essa palavra, ela se renova, ela é cheia de vida, é cheia de paz. E foi por causa disso que eu estou aqui de pé hoje. Foi por causa deste livro, melhor que todos os livros, porque eu estou de pé e a minha família também. E como frutificar? O primeiro entra no que eu acabei de dizer: cultive raízes profundas. Como cultivar raízes profundas, Isadora? É você ter um tempo com Deus, todos os dias. Priorizar esse tempo com Deus. Em Salmos 1, diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Amém? Isso aqui é muito importante, irmãos, porque é prazeroso. Entra nos frutos do Espírito, você tem prazer, você tem alegria em meditar na lei do Senhor. E isso é cultivar raízes profundas, porque não tem outra coisa a se fazer. Ou você medita nessa lei, ora, jejua, consagra, aprende sobre o seu Deus, ou você não adquire raízes profundas. Você vai sempre estar, como a irmã Dilene disse, com a água nos joelhos. E isso é bom, pelo menos você não está fora da igreja, não está fora dos caminhos de Cristo, mas você não aprende, não tem daquilo que é melhor, daquilo que é profundo, daquilo que é mistério de Deus. Eu tenho certeza que quando vocês tiverem uma experiência, muitos eu tenho certeza que já teve, você quer ter todos os dias uma experiência profunda com Deus. Isso eu pude ter longe daqui, longe das pessoas que intercedem por mim. Eu estava debaixo das asas da minha família. Quando eu tive que nadar com os meus próprios braços, que eu fui entender o quanto é importante cultivar raízes profundas. Porque se não cultiva, o inimigo vem e corta. Vem e corta, irmãos. Não adianta. São muitos os fatores que podem te tirar da casa de Deus. Mas quando você tem aquelas raízes, sabe aquelas palmeiras, aquelas árvores extremamente grandes, aquelas raízes, não dá, irmãos. É muito forte. E essas são as raízes que nós temos que criar aqui. O nosso relacionamento com Deus tem que ser profundo, e é diário. Não é só no domingo que você vem aqui, abre a sua Bíblia, lê um versículo e vai para sua casa e corre a semana inteira e no outro domingo aqui. Não, é diário, irmãos. É diário. Ah, mas eu vou na igreja, eu já cultuo com os irmãos. Não, é você e Deus. Eu gosto de fazer o meu momento café com Deus. É o melhor momento do dia. E se você faz isso ao levantar, o seu dia é extraordinário. O salmista diz, dia e noite. E a gente inventa tanta desculpa. Ah, mas eu não tenho tempo de dia ou de noite, tem que ser só um horário. Mas, irmãos, tenta fazer 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite. O seu tempo com Deus. Eu gosto de ler e aprender da palavra de Deus. Mas muitas vezes eu acordo já com um louvor na cabeça e começo a louvar e começo a chorar sozinha. E esse é o momento mais gostoso que o Espírito Santo está adorando o seu louvor. Você está oferecendo o seu louvor a Deus e é o momento mais importante para fortalecer o seu compromisso com Deus. É para você
quando você vê que a sua alma está ligada diretamente aos céus, quando você sente esse aconchego. Agora, quando a gente lê, quando a gente ora que a gente não sente nada, dá uma sensação tão ruim. Parece que Deus não está ouvindo. Comece a cultivar. Comece a cultivar. Não tente fazer tudo amanhã. Faça um pouco amanhã, um pouco na terça, um pouco na quarta. Em dezembro de 2023, se Jesus não voltar, você vai olhar para trás e ver o quão profundo você chegou. A segunda etapa de como frutificar é a congregação com os irmãos. Em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Eu não preciso entrar muito nesse assunto. A gente já ouviu muitas coisas de guerras, rumores de guerras, os dias estão vindo, os cristãos estão sendo espremidos, mas fiquem tranquilos. Quem nos vigia não dorme. Ele está o tempo todo para te proteger. Só que esse congregar com os irmãos é extremamente importante, porque é aqui que a gente reabastece a união, e é a união que faz a força. Eu posso falar isso com certeza porque a minha mãe é do círculo de oração, e o que a força dessas mulheres fazem em oração, meu irmão, não tem quem fica de pé. É a oração, é a unidade orando. Quando a gente sabe disso, quando a igreja se une, se levanta em oração, irmãos, não tem para ninguém. Deus do céu responde. E é muito importante congregar com os irmãos. O terceiro é eliminar as ervas daninhas. Em Lucas 8,14 diz: a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram, mas com o decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, e seus frutos não chegaram a amadurecer. Todos conhecem essa palavra do semeador que saiu, e essa parte é a que fica nos espinhos. Com o passar dos dias, foram sufocados. E diz, com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida. Eu te pergunto uma pergunta para você fazer no seu subconsciente aí. O que é a erva daninha hoje para você? O que tem fazido você frear e você não dar atenção para a prioridade que é o reino de Deus? Redes sociais? É o seu tempo que você administra mal? São pessoas de má companhia? Quais são essas ervas daninhas? O que faz com que você acorde e não tenha tempo para falar com Deus? No primeiro horário? Ah, mas eu acordo cedo, eu trabalho. Tá bom, e de noite? O que é a erva daninha à noite que faz com que você não fale com o seu Deus? Qual é a erva daninha que te impede de abrir a Bíblia e meditar 15 minutos? Todos nós temos uma erva daninha. Todos nós. E eu quero te falar essa noite. É isso que consome o seu tempo precioso, porque se tem uma coisa que não volta é o nosso tempo. É uma erva daninha. E você tem a força, a capacidade de arrancá-la da sua vida, se você quiser. E se essa erva daninha está atrapalhando a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, eu te dou um conselho. Retire agora da sua vida. Agora. Hoje ainda. Quando você for para sua casa, a maioria, eu acredito que vá para casa e não dorme de imediato. Pode ser que tenha uma erva daninha te impedindo de falar com Deus antes de deitar. Porque é importante, irmãos, ao levantar, falar com Deus, e ao deitar também. É Ele que cuida do amanhã. É Ele que cuida do agora. O quarto é a preocupação com o amanhã. Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Hoje, a ansiedade é uma patologia tão séria na sociedade. Todos nós somos ansiosos um pouquinho, até sem perceber. Ai, eu estou ansiosa, não sei o quê. Ai, com coisa que eu vou fazer daqui fevereiro. Fevereiro vai ter algum compromisso e eu estou ansiosa, irmãos. Basta o seu dia o próprio mal. O amanhã é Deus quem cuida. Você pode sim ter planos, projetos, mas tenha certeza de que o hoje foi bem aproveitado com Deus.
de que a prioridade do reino de Deus na sua vida foi aproveitada hoje. E amanhã é um novo dia. E se Deus cuida das flores do campo, quem dirá de você? Quem dirá de você que é filho amado, filho querido? Preocupe com agora, com a sua vida espiritual hoje. E amanhã, quando você acordar, se Deus permitir que você abra os olhos com saúde, agradeça e fale com Ele no primeiro momento. E o quinto, para finalizar, é regue com muitos louvores. E em Romanos 4:20 diz: Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu à medida que dava glória a Deus. Isso é muito lindo. Abraão, aqui em Romanos, ele já estava na sua velhice. E Deus tinha feito uma promessa para ele, do seu filho, que ele seria pai de multidões. Mas ele não duvidou, mesmo na sua velhice, mesmo com a esterilidade de Sara. Ele foi fiel e ele teve fé. E se fortalecia à medida que ele dava glória a Deus. E é assim nós, como os cristãos genuínos. E eu quero que essa palavra grude no seu coração e que você crie raízes à beira dos rios do Espírito Santo. E que você pode se fortalecer e mergulhar no oceano da graça à medida que você glorifica. Porque como a irmã Odilene disse, a gente pede tanta coisa, mas o que você tem feito? Você tem feito o básico de aprender a palavra do seu Criador? Ou no meio da semana não precisa, só no fim da semana? Então eu espero, irmãos, que essa palavra fique no coração de vocês. E que esse ano vocês façam diferente. Façam 100 metas, mas que a primeira seja a prioridade, a sua vida espiritual. Senhor, eu quero chegar no fim do ano servindo como eu nunca servi. Estabeleça, Senhor, eu quero chegar no fim do ano e eu quero falar de Jesus para 10 pessoas diferentes que eu nunca vi. E eu quero cuidar dessas 10 pessoas espiritualmente. Trazer para a igreja, perguntar se está bem, entregar uma Bíblia, falar de Jesus, meditar com ela. 10 pessoas, se cada um fizesse com 10 pessoas, olha quantas pessoas já seriam. E cuidar, irmãos, porque como eu disse, Deus nos deixou aqui para dar frutos. E Ele quer esses frutos da gente. Porque uma árvore seca, sem frutos, ela é cortada e lançada no fogo. E eu quero finalizar contando um testemunho. Eu já contei para algumas pessoas, mas esse testemunho foi maravilhoso na minha vida. E esse último, como frutificar, de regar com muitos louvores, coincide diretamente com esse meu testemunho. Há pouco tempo atrás, eu fui de manhã para o hospital e eu estava com uma dor de cabeça terrível, terrível. 7 horas da manhã, nunca tinha tido essa dor de cabeça. E eu tenho problema na visão, eu uso óculos, mas mais para leitura. E 7 horas eu estava com essa dor na cabeça. Aí a gente começou o consultório e tal. Meio-dia, a dor não tinha passado nem um pouco, estava pior, latejando. E eu já estava aqui, é uma dor assim, assim, assim. Já estava diagnosticando qual tipo de cefaleia que era que estava acontecendo comigo, para eu saber qual que era o tratamento, o que aconteceu, o que fez me dar essa cefaleia. E eu fui para casa e latejando, falei, não, vai passar, porque eu gosto do curso que eu estou fazendo, mas eu não gosto de tomar muito remédio. E eu almocei e falei, não, vou deitar um pouco que essa cefaleia vai passar. Deitei e quando eu levantei, nossa, estava pior. E latejava. Eu fui estudar e latejava. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu não admito, eu não vou tomar remédio. Eu quero ser curada. Falei isso. E a dor de cabeça latejando e eu estudando. Quando eu fui dormir, eu lembrei de uma pregação que eu assisti no YouTube. E o pastor dizia sobre aquele versículo que diz, quando orar, creia que já recebeu. E quando você crê que você já recebeu alguma coisa, você faz o quê? Agradece. Eu orei, eu falei, obrigada, Senhor, porque eu creio que eu já fui curada. E eu dormi. No outro dia, quando eu abri o olho, irmãos, a dor de cabeça. Eu falei assim, a primeira coisa que eu falei, meu Deus, não, eu te agradeço, porque eu creio que eu já fui curada. Eu já fui curada. Eu te agradeço, Senhor, porque eu já fui curada. Eu falei, vai ser fácil essa.
Porque à medida que latejar, eu vou agradecer a Deus. Irmãos, e era o tempo todo. E quando latejava, eu falei, Senhor, obrigada, porque eu já fui curada. Latejava mais um pouco, Senhor, obrigada, porque o Senhor me curou, eu não ia suportar essa dor de cabeça. Eu tenho tanta coisa para estudar, estou começando a minha profissão, eu não ia aguentar. Latejava de novo e eu, Senhor, obrigada, porque essa dor de cabeça já foi embora. Pela fé. Irmãos, à tarde, do nada, eu falei, gente, cadê a dor de cabeça? Sumiu a dor de cabeça. E quando eu lembrei, eu falei, Senhor, obrigada, porque eu já fui curada. E eu não senti mais essa dor de cabeça. E eu compartilhei com a minha tia lá de Campo Grande. Ela falou, Isadora, isso é a fé genuína. É quando de fato você crê que você recebeu o seu milagre. E você é curada instantaneamente. E Jesus disse que pelo seu nome a gente faria milagres, maravilhas, prodígios, muito mais. Quem dirá uma dorzinha de cabeça para Jesus? Irmãos, não precisei de medicação. Porque tem um médico dos médicos que não trabalha com medicamento. É com a fé. É com a medida que você vai dando glória a Deus e agradecendo. Porque Ele é dono de todas as coisas. Ele me fez, Ele me criou, Ele sabe onde agir na minha vida. Mas é preciso, irmãos, ter conhecimento disso. É preciso aprofundar as raízes. Quanto mais profundo você vai, mais profundo você quer ir. Você se torna aquela estatura de varão perfeito. Vamos se tornando, porque é difícil. As ofensas, as perseguições vêm para nos enfraquecer e nos fazem parar. Mas quando as suas raízes estão profundas, o vento até te balança, mas você não cai. Você fica de pé e fica mais forte. E eu quero que os irmãos meditem nessa palavra. E comece essa primeira semana de 2023 falando com Deus. Amanhã, tire um tempo com Deus. Ah, mas eu oro de manhã. Ore, leia um pouquinho da palavra, irmãos. Eu falo para minha mãe, um capítulo, irmãos, é muito pouco. Dá para ler tranquilo um capítulo. É diário, é um fruto. Fruto não é você planta a árvore e já tem um fruto, não. Tem que regar, tem que cuidar, tem que podar. É regrado, é progressivo. Mas um pouquinho cada dia, no final, fica aquela árvore tão bonita, cheia de frutos. E é assim que Deus nos quer. Não só esse ano, Ele nos quer amanhã, no ano que vem. Enquanto Ele estiver ainda nos céus, nós temos que estar aqui produzindo frutos. E quando Ele nos chamar, que os nossos frutos já estejam maduros, que já estejam plantados de novo. E que quando nós ouvirmos o soar da trombeta e nos transformar nesse corpo glorioso, o nosso galardão já estará lá nos esperando. E em nome de Jesus eu quero agradecer essa oportunidade. Para mim é motivo de muita honra. No primeiro dia do ano, como eu disse, trêmula ainda eu estou, confesso, mas aquele que pede para o Espírito Santo, para Deus te usar, como eu peço, eu falo, Senhor, me usa. Esteja atento quando Deus te chamar. E não recuse, porque quem capacita é Ele. Quem fala por nós é Ele. E só é Ele que pode levar essa palavra a cada coração aqui e continuar essa palavra digerindo em vocês, para que vocês possam frutificar. E eu agradeço a Deus. E se Deus quiser e me permitir, em fevereiro eu estarei voltando. Eu peço que os irmãos continuem orando pela minha vida. Vai ser mais um período que eu vou estar lá agora na minha última rotação. E volto de mudança, se Deus permitir. E eu agradeço em nome de Jesus essa oportunidade.